Estamos ao vivo para nossa segunda live de reflexão bíblica. Espero que vocês estejam muito hypados, né? Muito ansiosos para aprender sobre Jesus, sobre a Bíblia. E hoje a gente vai aprender bastante. Hoje a gente vai ler muito a Bíblia, tá bom? Vou esperar a galera chegar. Enquanto isso, a gente vai cantar louvores ao Senhor, né? Entregar essa live a Ele, né? E às 6 horas nós começamos essa live, tá bom? Às 6 horas nós começamos nossa reflexão. Deixa eu colocar aqui um bagulho fixo aqui, né? Para avisar os atrasados. Vamos lá, papapá. Coloquei aqui um comentário. Como é que eu fixo? Pronto, fixei o comentário. Pronto. Vou mandar aqui para meus amigos. Vamos embora. Mandar aqui. E vocês já vão. Se você veio pelo gravado, você vai poder acompanhar aí. Você já pode pular essa parte, né? E ir logo para a palavra. Se você está ao vivo com a gente, espera que a gente já vai começar. Tum, 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 tum. Tum, tum. Tô mandando aqui pra todo mundo que eu conheço. Meu Deus, tô mandando até pra Tirolipa. Jesus amado. Certo, vamos lá? Vamos começar? Vamos começar. Olha aí, já temos uma galera aí com a gente, né? Oi, meus amores. Olha lá, Bia e meu amigo Ezequiel. Simbora, hein? Simbora começar isso aqui. A Bíblia já tá aqui. O esboço já tá aqui. Mas antes a gente vai começar a cantar louvores ao Senhor para agradecer por esse momento, por essa live, né? Vamos lá? Tem uma música que eu gosto muito que é assim, ó. Eu não tenho instrumento, gente, então vai ser com isso aqui, ó. Olha lá, lá. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. E tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 oh. Agora assim, ó. Te entreguei todo o meu medo, me desse o teu amor. O mesmo eu jamais serei. Te entreguei as minhas dúvidas, me desse a tua paz. O mesmo eu jamais serei. A alegria do Senhor é minha força, a Ele eu cantarei. A alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor é minha força, a Ele eu cantarei. A alegria do Senhor é minha força. Aí, olha aí. Obrigado, irmão. Eu canto muito, mas o negócio aqui você toca não. Oh Deus, a gente que não sabe tocar nada, não tem ninguém pra tocar, a gente improvisa, não é verdade? Já dizia a nossa querida Winnie, né? Então vamos lá. Vamos cantar mais uma música só pra adorar aqui e começar a nossa live, tá bom? Olha lá, ó. Quem começa aqui, ó? Porque dele, por ele. Deixa eu pegar o tom, calma. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ih, gente, peguei. Ih, gente, é muito ruim. Ui. Ah. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pega as mãos e vamos cantar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a
glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Amém. Vamos lá. Vamos iniciar nossa reflexão bíblica, que é o, né? Vamos primeiro convidar o nosso Senhor e Salvador. Ele já está nessa live, né? Mas vamos fazer uma oração para que tudo, né, seja entregue a Ele. Amém? Tu bota a mão no coração, tu que tá aí assistindo gravado ou assistindo ao vivo, né? Bota a mão no coração que a gente vai orar agora. É assim, ó. Vamos lá. Pai, muito obrigado por esta tarde, né? Por este momento que nós vamos aprender da Tua palavra, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, né, nesse estudo, que nós venhamos aprender muito mais de Ti, né, que não seja Teu filho Léo, mas que seja o Senhor falando a todas essas pessoas aí. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá começar esse negócio, hein? Gente, espero que você já esteja com as suas Bíblias aí. Se você não tiver, eu vou dar um tempinho. Então, já pega aí tua Bíblia, porque a gente vai abrir muito a Bíblia hoje, tá bom? Ó, o esboço de hoje ficou muito gigante. Então, o que é que eu vou fazer? Esse mesmo tema eu vou dividir em dois. A gente vai começar hoje e vai terminar sábado que vem, tá bom? Então, a gente vai parar no momento hoje, para não ficar muito extenso, porque a nossa live é menor, é um pouco pequena, tá bom? E a gente vai terminar só no sábado que vem, para ficar um negócio mais, né, legal aí para todo mundo, tá bom? Então, vamos lá. Ó, o nosso tema de hoje é relacionamento verdadeiro com Deus, né? Se você está me ouvindo neste momento, dá um amém aí, dá um glória aí nesse negócio aí, tá? Ó, durante a nossa live, ó, tem um negocinho aqui, ó, eu não sei se tá aqui ou tá aqui, é uma interrogaçãozinha do lado da câmera aqui, ó. E aí, eu quero que vocês façam perguntas de acordo com o que eu vou falar, tá bom? Vocês vão ter o tempo todinho aí para fazer perguntas, e aí eu vou estar respondendo, depois que eu terminar aqui, lá no momento do final lá, eu vou estar respondendo as dúvidas aí, se você tiver alguma dúvida, porque isso aqui é uma aula, né? É um negócio aqui de aprendizado. Então, vocês façam perguntas do que vocês tiverem dúvidas, e eu vou responder. Amém? Simbora. Olha lá. Olha lá. Primeiro a gente vai abrir para introduzir isso aqui, ó, lá em Êxodo, o capítulo 3 e o versículo 2. Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Para a gente introduzir aqui o nosso relacionamento verdadeiro com Deus. Porque a gente vai começar logo em Êxodo. Sabe quando você começa uma série, aí ela manda aquele flashback do futuro, sabe? Para mostrar assim, e aí o negócio, né, mostra lá uma cena e depois volta pro começo para depois chegar lá de novo. Pronto, a gente vai fazer isso agora. Mas antes eu vou colocar um negocinho aqui, né? Se você tá aqui pela primeira vez e conhece alguém que poderia estar aqui também, compartilha aí com o teu amigo, para aí já ajuda nós, né? E também ajuda teu amigo para aprender, para ele aprender também, não é não? Então vamos lá. Olha lá, hein? Êxodo, capítulo 3, versículo 2 diz assim, ó. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse lugar aqui. Vocês não estão entendendo nada, né? Mas daqui a pouco a gente vai chegar aqui e vocês vão entender bastante. Vamos para o nosso primeiro ponto. Nosso primeiro ponto é uma introdução básica, né? Por quê? Para que a gente tenha um relacionamento com Deus, primeiramente Deus nos escolheu, né? Mas para Ele nos escolher, quem somos nós? Quem somos nós para Deus nos escolher? Né? Eu sou alguém especial? Eu sou alguém muito legal para Deus me escolher? Por que não escolheu fulano, escolheu eu? Vamos ver aqui, ó. Nós já vamos entender isso, mas antes a gente vai lá em Daniel, que fica depois de Ezequiel, profeta Ezequiel, e a gente vai ler o capítulo 1 e o versículo 3. A partir do 3. Daniel, capítulo 1, versículo a partir do 3. Tá? Diz assim, ó. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da família, da sua corte, que
trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico e de boa aparência, cultos, inteligentes, que denominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Aqui o rei da Babilônia, ele pede para o servo dele chamar lá a galera lá, né, um pessoal bonito, inteligente, né, para poder ajudar ele lá no reino, né? Ah, Léo, mas Deus só vai escolher gente bonita e inteligente. Calma aí, nem começou aqui ainda, tu chegasse agora aqui na janela. Não, calma aí, vai começar. Então, nesse momento aqui, Deus escolheu pessoas assim, mas a gente já vai entender o motivo, olha lá. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. No caso, o chefe, né? O chefe dos caras lá. Da sua própria mesa, o rei designou-lhes um... Esse aqui é o versículo 5, hein? Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e vinho. Eles receberam um treinamento durante 3 anos e depois disso passaram a servir ao rei. Versículo 6. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá. Judá é uma tribo de Israel que a gente já vai conhecer daqui a pouco, tá bom? A gente vai chegar lá. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel todo mundo conhece. Mas quem são Ananias, Misael e Azarias? Eles ficaram muito conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Que muito mais na frente vai acontecer várias coisas legais e não legais com eles, né? Enfim, o foco aqui é Daniel, né? Que está no meio desses 3 aqui. Gente, quem era Daniel? Era um cara inteligente, né? Muito inteligente, mas acima de tudo, ele era um cara temente a Deus. Assim como Ananias, Azarias e Misael, eles eram muito tementes a Deus. Tinham uma intimidade com Deus maravilhosa, um relacionamento com Deus perfeito, sabe? E Deus escolheu eles para designar esse trabalho aqui, certo? Por que eu digo que foi Deus que escolheu? Porque Deus tinha um plano para o rei da Babilônia e para a Babilônia, para o povo de Deus naquele lugar, né? Então, mais pra frente vocês vão ver que Daniel vai decifrar sonhos do rei, né? Os meninos lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles vão ser salvos, né? De ser jogados lá numa fornalha de fogo porque eles não quiseram adorar a estátua lá, né? E o rei mais pra frente vai entender que Deus é Deus e vai desistir desse negócio todo, né? De querer adorar um Deus aí, entendeu? E aí, qual que eu digo a vocês? Daniel, ele era um cara normal, porém ele era bonito, né? E inteligente, né? E Deus escolheu ele. Ah, Léo, e aí? Onde é que chega eu? Né? Tu deve estar te perguntando aí, tu que é feio, igual eu, né? Deve estar te perguntando aí. E aí, Léo, quando é que chega a minha vez, hein? Quando é que chega a minha vez? Então, nós temos aqui alguns exemplos de pessoas que não eram tão bonitas e também eram inteligentes ou não, né? Ou trabalhavam em lugares altos ou não, entendeu? E Deus também foi escolhendo. Então vamos lá. Agora vai começar o negócio, hein? Vai começar o negócio. Prepara a tua Bíblia aí, que a gente vai iniciar isso aqui. Olha lá. Ó, o próximo ponto é como Deus nos escolhe. Primeiramente, a gente tem que entender que Deus, ele escolhe porque Ele quer. Porque Ele é Deus. Entendeu? Recebe tu esse mistério aí. Então não é porque tu é bonito, ou porque tu sabe o que fazer, ou porque tu é feio, ou porque tu não é inteligente, ou porque tu acha que Deus nunca vai te escolher, porque não. Ele escolhe quem Ele quer, na hora que Ele quer. Sabe aquele versículo que diz assim, ele escolhe os loucos, né, pra... Não, calma aí. Gente, esqueci. Se alguém souber, bota aqui. Aqui, não tá no... Que ele escolhe o negócio lá para confundir os negócios lá. Ele escolhe para confundir os sábios, alguma coisa assim, tá? É basicamente isso. E a gente vai entender isso agora. Vamos lá. Primeiramente nós vamos abrir aqui, ó, em Gênesis, capítulo 12. Gênesis, lá no comecinho. Agora a gente vai voltar lá pro início, tá? Se você tá assistindo a novela, você já tá entendendo o negócio que vai acontecer aqui. Mas tô brincando, não tem nada a ver com a novela não, tá? Vamos lá.
Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Que diz assim, ó. Diz assim, ó. Olha lá. Então o Senhor disse a Abraão, e Abraão é o homem da vez agora, tá bom? Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, Abraão é um cara jovem, assim como eu e tu, né? E Deus pediu para ele sair. Sai da tua casa agora, deixa teus pais, tá? Que agora eu quero te dar uma missão, tá? Então confia em mim e vai embora. E Abraão fez isso. E continuou. Ele continuou falando, né? Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Que povo é esse? A gente vai já entender daqui a pouco que povo, que grande nação é essa que Deus prometeu a Abraão. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Guarda isso aqui, gente. Guarda esse versículo 2 e 3, porque vai ser muito importante para a gente entender o que vai acontecer daqui para frente, tá bom? Então vamos lá. Daí, aconteceu que o Senhor pediu para Abraão. Não, Abraão, ele era o quê? Ele tinha uma esposa, o nome dela era Sara, né? O nome dela era Sara, e ela era estéril. Ela não tinha como ter filho, né? E aí, ele pedia a Deus um filho, e aconteceu que Deus deu, chegou o tempo e Deus deu a ele Isaac, né? Depois de ter dado Ismael, né, que é filha da serva de Sara, só que deu errado lá, deu uma treta lá, e depois a gente pode estudar isso também, mas o foco aqui agora é Isaac, tá bom? Isaac. E aí, ó, a gente vai para Gênesis 21. Gênesis 21. Continua em Gênesis, só pula os capítulos aí e vai para Gênesis 21, a partir do versículo 2. Olha lá. Você que chegou agora, tem uma caixinha aqui, a gente vai deixar umas perguntas aqui. Se você que tiver alguma dúvida aqui, ó, pergunta aí pra gente responder, para eu responder no final alguma dúvida do que você tiver aqui nessa aula, tá bom? Estamos aqui aprendendo sobre relacionamento com Deus e eu estou citando aqui algumas pessoas que têm a ver com isso, né? Que foram cruciais para que nós tenhamos esse relacionamento com Deus, né? Então vamos lá, olha lá, hein? Capítulo 21 de Gênesis, o versículo 2, que diz assim, ó. Diz assim, ó. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe dera. Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara deu a ele. Não é isso? Então, gente, daí depois de Abraão veio Isaac, né? E aí a gente chega lá, Isaac, ele se casou e teve Jacó, um filho chamado Jacó. Mas também teve um filho chamado Esaú. O primeiro filho foi Esaú, o segundo filho foi Jacó. E a gente vai chegar lá agora. Agora que começa o negócio, ó. No versículo 28, você pula mais um pouquinho. Pula mais um pouquinho aí a Bíblia. Capítulo 28 de Gênesis. Capítulo 28 de Gênesis. Você que chegou agora, tem um negocinho aqui de fazer pergunta. Então faz pergunta aí para que a gente responda daqui a pouco, tá bom? Olha, se você tiver alguma dúvida, né? Claro. Capítulo 28 de Gênesis. E o versículo 11. A partir do versículo 11. Diz assim, ó. Diz assim. Cadê? Aqui. Olha lá. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Calma, não é isso não. 28, é isso mesmo. É isso mesmo. A gente vai falar aqui sobre o sonho de Jacó, tá? Jacó aqui, ele é filho de Isaac, tá? Sucessor de Isaac aí, tá bom? E aí ele tá começando também o seu processo de ser escolhido por Deus. Tudo aqui que eu estou falando aqui é como os seus servos foram escolhidos por Deus. Primeiro a gente chegou em Abraão, depois Isaac e agora Jacó. Tá bom? Ó, então Jacó começou assim, ó. E aí, versículo 12, ó.
versículo 11, né? Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. E seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar. Então, o que aconteceu aqui é que Deus escolheu Abraão, fez uma promessa a Abraão que o povo dele ia ser conhecido muito, ia ser maior do que as estrelas do céu, do que a areia do mar, né? E aí ele deu o filho da promessa, que foi Isaque. E Isaque teve Jacó. O que aconteceu com Jacó foi o seguinte: Jacó tinha um irmão chamado Esaú, e Esaú era o irmão mais velho. Teoricamente, na lei atual dessa época, né, o filho mais velho, ele era quem ganhava a herança. Ou seja, toda a família do pai, que era Isaque, ia ser seguida a partir de Esaú, né? Então não ia ser chamado Abraão, Isaque e Jacó. Ia ser chamado Abraão, Isaque e Esaú, porque Esaú era o primeiro filho. Só que aconteceu o quê? Que Esaú, né, vendeu a sua bênção para Jacó por um prato de lentilhas. É muito famoso lá, né? Então Jacó acabou comprando a herança do pai, a herança de Esaú, e aí Jacó ficou com a herança. E aí passou a ser Abraão, Isaque e Jacó. E Jacó seguiu com a herança. Gente, isso não tem nada a ver com ele roubou, Léo, isso nada a ver. Não. O Senhor tinha um plano para a família de Abraão, para a família de Isaque. E Esaú, ele foi tonto em ter vendido. Se você tem uma bênção e você vende, o tonto é você, não é quem roubou. Quem roubou tá errado. Jacó também teve seus encontros com Deus lá, que a gente já vai ver, tá? Mas Esaú, infelizmente, ele foi tonto e vendeu o que era dele. Amém? Vamos lá agora para Gênesis 32. Gênesis 32, você pula mais um pouquinho, tá no 28, agora vai pro 32, olha lá. Gênesis 32, o verso 27. Verso 27, que diz assim, ó. O título é Jacó luta com Deus. E lá no 27 diz assim, ó. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó lhe respondeu. Calma aí. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele, né? Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. O que é essa passagem aqui? É que Jacó tá meio doidão da cabeça ali, né? E ele se encontra com um anjo ali, né? E nesse encontro com o anjo, ele luta com esse anjo porque ele está desesperado para ganhar sua bênção. Ele quer a bênção dele. Tem até aquela musiquinha, né? Jacó segurou o anjo e não quis soltar. Jacó segurou o anjo e não quis soltar. O anjo lhe respondeu: o que queres que eu te faça? Perguntou, né? Perguntou. Aí Jacó lhe respondeu: me dá a minha bênção para depois subir. Me dá a minha bênção para depois subir. E aí o que aconteceu foi isso, né? Jacó pressionou tanto o anjo, brigou tanto com o anjo, que o anjo teve que dar a bênção para Jacó. E aí a bênção foi essa. A bênção que era de Abraão, de Isaque, agora foi dada a Jacó, oficialmente por Deus.
E aí, o nome de Jacó não era mais Jacó, agora passou a ser Israel, o nome da futura nação do povo de Deus. Opa, meu querido irmão César! Você chegou agora aqui, ó, tem um negocinho aqui de perguntinha, tá? Aí você pode fazer pergunta pra aqui e a gente vai responder daqui a pouco sobre o assunto. A gente tá falando aqui sobre relacionamento com Deus. E os caras que fizeram isso dar certo, tá bom? Então vamos lá. Daí, a partir desse momento aqui, Jacó se passa a se chamar Israel. Então, ó, aí Israel, agora, né, Jacó agora é Israel, ele teve agora 12 filhos. É toda uma treta aí, ele tem esposa pra caramba, tem esposa, a esposa dele, Raquel, não pode ter filho, aí ele começa a ter filho com as servas, com outras servas, com outras servas, nessa época podia, tá? E daí, aconteceu que ele teve 12 filhos e só 2 foram de Raquel, que era a esposa dele. E a gente vai ler isso aqui agora, olha lá, ó, em Gênesis 35, você pula mais um pouquinho, Gênesis 35, o versículo 23, versículo 23, ó. Que diz assim, ó, olha lá. Cadê? Estes foram os filhos com Lia, uma das servas, né? Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes foram os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os 2 filhos de Raquel foram José e Benjamim. Estes foram seus filhos com Bia, serva de Raquel, Dan e Naftali. Estes foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Aser. Então, resumindo, é aqui, ó, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Amém? Então, esses são os 12 filhos de Israel, os 12 filhos de Jacó. O que aconteceu com esse povo aí? Deus tinha um plano para todos eles. Mas nesse momento, Deus tinha um plano para um menino bem pequenininho, o mais novo deles, que era José, né? E aí, ó, a gente vai chegar lá. Gênesis 37, você pula mais um pouquinho. Gênesis 37, o versículo 6, que diz assim, ó. José, ele estava no meio dos irmãos lá, né? E ele teve um sonho. E ele foi contar para os irmãos. E olha o que aconteceu aqui, ó, olha lá. Certa vez, capítulo 5, versículo 5. Certa vez, José teve um sonho. E quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Por que os meninos odiavam ele? Porque o pai de... Amém, amiga, amém. Porque os meninos odiavam José? Porque Jacó tinha José como o filho que ele mais amava. Por isso que o pessoal odiava Jacó, tá? Odiava José, tá bom? Então José contou para eles assim: ouça meu sonho. Disse-lhes: estávamos amarrando um feixe de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. O que é feixe? É um punhado assim de palha, sabe? Eles estavam juntando lá. E aí os feixes do menino estavam lá. Só que o de José se levantou, né? O feixe do nananã, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Aí os irmãos disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa disso, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. Burro, né? Ele é burro. Contou um sonho, o cara já tinha raiva dele, foi contar outro. Burro, né? Mas foi lá e contou outro sonho. Tive outro sonho. E desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante dele. O que aconteceu aqui? Aquele sonho aqui, o sol e a lua se curvavam diante dele e 11 estrelas. Quem são essas 11 estrelas? Os irmãos dele. Porque Israel, tinha 12 filhos, né? Então, se tinha 11 estrelas, ele era a 12ª estrela, entendeu? Então, as outras estrelas eram
os irmãos dele. Então, mais uma vez, os irmãos dele se curvavam a ele, perante ele. E aí os meninos não entenderam, aconteceu todo aquele reboliço, né? Os meninos venderam José, José foi parar no Egito, aí no Egito José decifrou o sonho do chefe da prisão, aí depois ele decifrou o sonho do rei do Egito, do faraó, e aí ele virou governador de faraó, e aí aconteceu todo um negócio. Aconteceu alguns anos de muita riqueza, depois aconteceram alguns anos de muita pobreza. Nesses anos de muita pobreza, o que aconteceu? O povo, os irmãos dele foram lá no Egito comprar algumas coisas lá. E ele era o governador já, né? O que aconteceu é que eles se surpreenderam quando descobriram que ele era o rei, né? Eu e você no lugar de José, o que é que a gente ia fazer? Eu acho que ia fazer assim, ó. Beijinho no ombro pra vocês, né? Agora eu tô no bem bom e vocês vão aí, ó. Ai. Né? Mas aí, ó, Jesus nem existia ainda, mas aí já existia o espírito cristão, né? Na vida. Ah, pra responder agora, mano? Responder no final, mano. Mas deixa eu ver o que é. Qual desse? Meu irmão aqui, Ezequiel, perguntou, ó. Qual desses personagens todos você considera o mais inspirador, Léo? Mano, eu vou responder no final. É muito boa essa pergunta. Vou responder no final, tá bom? Mas perguntando aí, pessoal, e eu vou responder no final, tudinho. Eu vou chegar lá. Pra segurar a audiência. Amém. Ó, então o que eu tava falando? Sim, aí José virou governador e tal. E aí abençoou todo aquele povo, né? Os irmãos deles passaram a morar no Egito. E a família de Israel toda. Então todos os 12 filhos começaram a morar no Egito. E aí aquela galera viveram felizes para sempre, até a morte daquele atual faraó. E depois da morte, e até a morte de José. Porque depois que eles morreram, meu filho, aí que começou a baixaria. O povo de Israel começou a crescer tanto, sabe? Começou a crescer tanto, que o negócio ficou muito grande. E aí se passaram um monte de anos lá, se passaram 400 anos. E aí aconteceu que o atual faraó decretou assim, ó: se a gente deixar esse povo continuar crescendo, eles vão ficar maior que a gente e eles vão destruir a gente. Não pode acontecer isso. Então vamos matar agora todo o primogênito. Todo primogênito que nascer vai ter que ser morto. Se for homem, tem que ser morto, porque senão não vai dar certo, né? E aí, no meio desse reboliço todo, nasceu um rapazinho chamado Moisés. E aí, ó, a gente vai chegar lá agora. Êxodo 3. Vamos lá em Êxodo agora. Êxodo. Capítulo 3? Calma. 3, 1 e 2. É isso aí, né? Moisés nasceu, né? E aí a mãe dele pegou ele e botou lá no cestinho. Isso aqui é no capítulo 2, tá? Botou ele no cestinho lá para salvar ele. E aí o menino foi salvo. E aí ele foi morar no Egito pela filha do faraó. Daí, depois desse negócio, ele cresceu lá, virou um dos homens grandes lá, um dos governadores também. Depois ele brigou com um egípcio, matou o egípcio e foi morar no deserto. Daí ele se casou com a filha de um midianita, né? E virou um como é aquele negócio? Um pastor de ovelhas, né? Um cara que era super inteligente, né? Ele era o governador do Egito, né? Lá, mandava em tudo, né? Escrita, ele sabia escrever também, porque poucas pessoas sabiam escrever naquela época, e ele sabia escrever, ele era maravilhoso. E aí ele foi para você, agora você pastor de ovelha, e se casou lá com a midianita e foi ser pastor de ovelha. E no versículo 1 do capítulo 3 diz assim, ó: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo,
Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está pisando é terra santa. E disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor ainda mais, de fato tenho visto a opressão do seu povo no Egito. Tenho escutado os seus clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Ou seja, aqui Deus já está entregando mais uma fase do plano dele. Deus já tinha isso já muito bem planejado, assim como essa live foi muito bem planejada, né? Só que ele não conta para eles de cara assim, ele vai contando assim, né? Que as coisas vão acontecendo. Então, aqui Deus conta para Moisés o plano que ele já tem agora é o seguinte, que é levar o pessoal para a terra prometida, onde mana leite e mel, né? E é uma terra muito grande, onde vai caber todo mundo lá, tá? Onde eles não vão ser mais escravos, não vão mais, né, ter que mendigar o pão nem nada, tá? Pois agora o clamor dos israelitas, o 9, tá? Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Aqui Moisés perguntou a Deus uma pergunta muito simples. Toda vez que a gente é escolhido para alguma coisa, a gente se pergunta, será que eu mereço mesmo? Será que eu sou digno disso? Será que é realmente o que Deus quer eu ir? Né? E aí Deus falou assim para Moisés, ó. Olha lá. Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. No monte que ele estava lá, Monte Horebe. Tá? Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus... E assim vai, aqui tem toda uma conversa legal. O que acontece é que Deus, quando ele chama você, quando ele escolhe você, quando ele escolhe um servo dele, ele é o dono de tudo, ele é o cara, tá? Então ele sabe do que ele está fazendo, ele sabe o que ele vai fazer. Então confia, só confia, só confia. Não fica em dúvida não, só vai, só vai. Bom, vamos para o próximo ponto. Depois que Deus escolheu Moisés, o que aconteceu com o povo de Deus? Moisés tirou o povo do Egito, eles foram para o deserto, passaram pelo Mar Vermelho, né? O povo do Egito foi destruído por as 7 pragas, um bocado de coisa aconteceu, 10 pragas. 10 pragas. Aí aconteceu aquilo tudo lá, todo mundo foi morto, tá? Aí foi todo mundo para Israel. Calma aí, foi todo mundo para o deserto, né? O deserto. E aí nesse deserto o povo foi tentado mais uma vez, né? O pessoal começou a reclamar porque não tinha isso, porque não tinha aquilo, porque tá faltando isso, tá faltando aquilo. E aí Deus teve um negócio lá, e aí aconteceu o quê? Que Deus eliminou aquela galera todinha que não tava, que estava reclamando, estava murmurando. Depois de todos os milagres, todos os prodígios que Deus tinha feito, de tudo bom, Deus tirou eles do Egito, uma coisa que era impossível. Deus fez manar a água do negócio lá. Deus abriu o Mar Vermelho. Deus mandou as pragas lá no Egito. Deus tinha uma nuvem que cobria eles de dia para passar sol, e um negócio de fogo para iluminar eles à noite. O que é que eles queriam mais? Eles estavam querendo muito mais, né?
Ah, já que Deus é Deus, né? Vamos pedir mais aí, né? Porque tava melhor no Egito, né? No Egito a gente não passava fome, aqui a gente tá passando fome. E eles estavam reclamando. E aí, Deus, em sua ira, e Deus também sabe se irar. Deus é amor, mas ele também é justiça, meu filho. Então, olha, segura esse negócio aí, tá bom? Deus não é só essa carinha bonzinho, esse carinha do amor, que o povo prega aí não. Tá, Deus é só amor, vem, tá bom? Tá bom? Mas Deus também é justiça, Deus também sabe se irar, Deus também sabe mandar o seu servo que está desobedecendo, tá? Pro inferno. E Deus sabe muito bem fazer isso. Foi o que aconteceu com o povo de Israel, que estava sendo mal lá, que estava falando besteira. Deus abriu lá um negócio lá no meio do acampamento, jogou tudinho lá, aquela galera todinha que estava fazendo mal, e fechou. Todo mundo morreu ali, tá? E aí ficou só aquela galera que realmente era temente ao Senhor e continuou. Se passaram ali 40 anos, e todo aquele povo, toda aquela geração que veio do Egito já não existia mais. A galera que estava lá agora era um pessoal novo que tinha nascido nesses 40 anos, e essa galera sim ia entrar na Terra Prometida. Dos antigos, só quem estava lá era Arão, Moisés. Arão é irmão de Moisés, tá? Josué, né? E Eleazar, que é o filho do Arão, né? E uma galera lá, tá? E aí, o que aconteceu? A gente vai pro próximo ponto agora. Lá em Números, segura esse nome aí, Josué, hein? Lá em Números, depois de Êxodo, Levítico, chega Números. Números, capítulo 27. Isso aqui tá fresquinho porque eu acabei de terminar Números, viu? Eu tô em Deuteronômio. Então, tá bem fresquinho aqui, ó. É maravilhoso. Gente, só pra introduzir aqui, o meu amigo falou aqui, César, aqui, ó. Essa saga é incrível. Por quê? De todas as vezes que eu li a Bíblia, eu só terminei uma vez. Tanto que eu tenho essa camisa aqui, que foi um troféu que eu ganhei, né? Eu terminei uma vez. E todas as vezes que eu começo a Bíblia e não termino, mas eu sempre acabo lendo o Pentateuco inteiro, que é de Gênesis a Deuteronômio, é os primeiros 5 livros da Bíblia. Então se chama de Pentateuco, que também é a famosa Torá dos judeus, né? E aí eu sempre leio eles e depois paro. Então eu já li esse livro aqui um monte de vezes já. Esses 5 livros ali umas 500 vezes. Então são os livros que eu mais gosto depois do Evangelho de Jesus. São os que eu mais gosto, porque eu amo história, eu amo essa cronologia aqui, esse negócio, sabe? Saber o que vai acontecer, isso é maravilhoso. Então vamos lá. Então eu sou apaixonado. Então tô acabando Deuteronômio de novo e tô muito feliz aí para chegar em Josué logo, para conquistar a Terra Prometida. Então vamos lá. Em Números 27, o versículo 18 diz assim, ó. Então o Senhor disse a Moisés. Moisés aqui já estava velho, já estava nem aí mais, já estava cansado já desse povo. Deus já tinha falado para Moisés que Moisés não ia mais herdar a Terra Prometida com o povo, e sim, quem ia agora herdar a Terra Prometida era o sucessor de Moisés, alguém que Moisés tinha que escolher agora para liderar o povo dele até a Terra Prometida. Moisés já não ia mais. Deus se irritou com Moisés lá. Se vocês quiserem aprender mais, vão ler a Bíblia. Em nome de Jesus. Isso aqui é um estudo sobre outra coisa. Enfim. Olha lá. Aí, aqui, 18. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Ou seja, Deus mandou Moisés escolher o cara lá, o discípulo dele, que Josué era o cara que vivia junto com Moisés o tempo todo. Desde que Josué era Oséias, né? Depois o nome dele foi mudado. Ele era junto lá com Moisés. Sabe quando você é um líder, ou quando você é um discípulo que é muito apegado ao seu líder, e aí chega um momento em que você tem que assumir o batente lá? Pronto, aconteceu isso com Josué.
Moisés não podia mais entrar na terra prometida, Moisés ia morrer a qualquer momento, e Deus pediu para ele escolher Josué. Então, Moisés foi lá, apresentou para toda a assembleia e disse assim: olha, esse aqui é o próximo líder de vocês, tá bom? Se vocês não gostarem, vocês reclamem com Deus. E é isso aí, não tem nada a ver com isso. Eu não vou entrar mais na terra prometida, Deus não gostou do que eu fiz, tá? E é isso aí. Eu fiz um negócio errado e Deus não gostou. Então, não vou entrar. Quem vai entrar agora é Josué com 6 aí. Então, é isso aí. Então, se você chegou agora, tem um negocinho aqui de pergunta aqui. A gente tá falando sobre relacionamento com Deus, tá aqui em cima, tá? E eu tô aqui citando aqui todas as pessoas que foram cruciais para este momento, para que hoje nós tenhamos esse relacionamento com Deus, tá? Então, se você chegou agora, vai ficar gravado. Depois tu volta lá e vê tudo lá, porque tá muito legal essa live, essa aula, né? Então, chega lá, tá bom? E deixa as tuas perguntas aqui se tu tiver alguma dúvida para eu responder depois. Olha lá, hein? E aí, ó, Deus escolheu Josué. Josué foi com o povo dele lá. Aconteceu que Josué foi, conquistou a terra prometida. Todo mundo lá foi morto, como Deus ordenou, né? A promessa de Deus de que o povo dele ia ser numeroso e poderoso se cumpriu, porque o povo de Deus era tão poderoso, tão numeroso, gente, era tanta gente, que as nações tinham medo. Na parte que eu estou aqui agora, os moabitas, os amalequitas, as bexigas, tudo lá, eles têm um medo tão grande de Israel, tão grande. Quando Israel está chegando, o acampamento está chegando, eles já ficam com medo, já, eles ficam, meu Deus, já. Tem uma passagem aqui que os moabitas, eles mandam um bruxo lá para amaldiçoar o povo de Israel, porque para ver se diminui o negócio lá. Mas não diminui, Deus está com eles, Deus está com eles sempre. Então não aconteceu. Aconteceu que esse bruxo se converteu. O nome dele é Balaão, tá? Depois vocês vão ler lá. O que aconteceu é que Josué, junto com o povo de Israel, venceu tudo lá, começou com Jericó, né? E foi junto lá e acabou com tudo, né? E aí a gente vem a musiquinha, né? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó. E assim foi. E aí ele derrotou tudo lá e conquistou a terra prometida, que hoje é chamada de Israel. A grande nação que hoje está aí, lá no fica onde Israel, gente? Eu acho que é na Ásia, né? Ou na Ásia, fica ali, na Ásia, na África, ali em cima, perto do Egito, ali. Então, hoje a grande nação Israel, temida por todo o mundo, até pelos Estados Unidos, tá? E uma das nações mais poderosas, né, em proteção e em ataque também, né? Uma das nações, a nação mais abençoada, né? A nação que é um ponto de equilíbrio, é como se fosse uma antena do povo de Deus, sabe? A todo momento a gente vai, quando a gente vai orar, a gente se lembra de Jerusalém, a gente se lembra de Israel, né? Os judeus tem um negócio tão massa. Os judeus são o povo que é filho mesmo, filho de Israel, filho mesmo, o pessoal que nasceu lá, que é descendente de todas as tribos, tá? Descendente das tribos de Israel, que são os filhos de Israel, tá? A gente que mora aqui no Brasil, no resto do mundo, a gente é cristão, porque adora Jesus, que veio depois, ou se você não acredita em Jesus e é judeu, você é um judeu. Eu esqueci o nome do cara. Eu acho que é ortodoxo. Eu não sei. Você é um judeu que não é original. O original é quem nasceu lá, quem é filho dos caras lá. Os caras que, se você tá aqui, se converte à religião judaica, você é um cara que é judeuzinho aí. Mas não é um judeu de verdade. Enfim, em todo lugar na terra, aonde o judeu tiver, ele vai olhar para o lugar aonde mira Israel, ou seja, ele está aqui, Israel vira para cá, então ele vai olhar para lá e vai começar a orar todo dia. Olha lá, Israel fica no Oriente Médio, entre a África, a Europa e a Ásia. O povo aqui é acanudado, o povo aqui sabe das coisas. Meu amigo César, obrigado, amigo, obrigado mesmo, tamo junto. E olha lá, e aí Israel hoje, gente, é uma das nações mais temidas do mundo, mais abençoada do mundo. Por quê?
Porque lá no início, um homem chamado Abraão decidiu, um homem chamado Abraão decidiu se entregar àquilo que Deus tinha para ele e para a descendência dele. Né? A sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus, fez com que outros loucos da família dele também tivessem essa descendência, né? Essa herança de ser íntimo de Deus, de ter esse relacionamento com Deus, né? E aí, gente, nós chegamos a eu e você. Léo, porque tu já citaste Deus e o mundo aqui, né? Mas onde é que chega eu? Como é que Deus escolhe eu? Como é que eu sei aqui se Deus escolheu? Então, é o seguinte, se você faz parte do povo de Deus, não precisa ser necessariamente você ser um judeu, tá? Ou ser um gentio. Gentio é aquela galera que não é judeu, tá? Que mora lá em Israel, mas não é judeu. Igual eu e você, nós somos gentis, tá bom? Então, se você é um cara que não é um judeu, né? Não faz parte do povo de Deus, de Israel, não é israelense, né? Mas você crê em Deus e crê em Jesus e crê que Ele é o Salvador do mundo, você faz parte do povo de Deus. É a nova aliança que Jesus trouxe, né? Quando Ele rasgou o verbo ali. Então, o povo de Deus já não era mais só o Israel. O mundo inteiro foi criado por Deus, o mundo inteiro era povo, passou a ser povo de Deus. Amém? Então você aí é filho de Deus. Você é povo de Deus também. E lá em 1 Pedro, capítulo 2, para a gente terminar essa primeira parte, olha lá, olha. Para aí a gente, porque a gente vai terminar essa parte aqui e sábado que vem nós volta para continuar esse estudo, ok? Então 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, gente, fica lá no finalzinho. Você vai para Apocalipse, que é o último livro, e volta um pouquinho, que você vai chegar lá. Tem 1 Pedro, 2 Pedro, João. E é isso. Olha lá, 1 Pedro 2, que diz assim, ó. Versículo 9. Diz assim, ó. Vocês, porém, são geração eleita. Quem é a geração eleita? Vocês, tá? Vocês são sacerdócio real. O que é o sacerdócio real? Que é? Sacerdote era aquele cara que era o mais importante da tribo. O cara que só ele podia entrar na tenda. Só ele podia adorar o Senhor. E o povo adorava o Senhor através dele. O povo mandava as coisas para ele adorar o Senhor por esse povo. Tá? Então você agora é um sacerdote. Você agora pode adorar o Senhor livremente, sem pedir para alguém. Então você agora é seu próprio sacerdote. Você agora tem Jesus no seu coração. Você agora tem acesso livre acesso a Deus. Então você é o sacerdote de você mesmo. Você é o sacerdote da sua casa, quando ninguém é crente, igual aqui, né? No meu caso aqui, ninguém é crente aqui. Então eu sou o sacerdote da minha casa. Eu oro, eu adoro, eu prego, o que mais eu faço aqui? Tudo para que Deus abençoe minha casa e abençoe minha família. Entendeu? É basicamente isso. Então, ó, sacerdócio real, 9 aqui. Nação santa. Israel é uma nação santa. Brasil é uma nação santa, uma nação de Deus, tá? O mundo, todas as nações foram feitas para Ele. E vamos lá. Povo exclusivo de Deus. Povo exclusivo de Deus. Assim como Israel era um povo exclusivo de Deus, né? Quando ele saiu do Egito e conquistou toda a terra prometida, destruindo todas aquelas pessoas, aquelas nações lá, né, que Deus odiava. Esse povo, ele era exclusivo de Deus e Deus não deixou ninguém morrer, não deixou ninguém ser derrotado. Você também, você agora também passa a ser exclusivo de Deus. Todas as suas guerras já foram vencidas, tudo aquilo que você se comprometer a fazer por Deus já foi ganho, já foi vencido. Tá? Então se agora Deus te chamar assim, ó, meu filho, eu quero que você vá para um país aí, deixa eu ver um país que tem muita perseguição, Coreia do Norte, o país que mais persegue cristão no mundo, e fala assim, ó, meu filho, você vai para lá, vai pregar meu amor lá, e mesmo que você morra, vai ser para minha honra e para minha glória.
E aí tu fica, ih rapaz, vou morrer, né? Então, quando você entende isso aqui, você entende que a vida, quando a gente tem um relacionamento com Deus, quando a gente tem um amor por aquilo que a gente acredita, por aquilo que a gente crê, né? Morrer não é nada, né? Não é nada. A palavra diz assim, ó, viver é Cristo. A nossa vida aqui na terra é para Cristo. É para Cristo. Quem dizia isso era Paulo, eu acho. O meu viver é Cristo. Eu vivo para Cristo. E o meu morrer é lucro. Então, se eu vivo a minha vida inteira para Cristo, quando eu morrer, para onde é que eu vou? Eu vou para Ele. Eu vou morar com Ele. Não tem, eu vou passar a vida inteira, a eternidade com Ele. Então, não tem por que ter medo de ir lá para a Coreia do Norte e morrer por eles. Gente, tem tanta gente que já foi morta por Jesus, tá? E elas só servem para uma coisa, para nos encorajar, né? E para converter outras pessoas. Porque é a partir do testemunho da sua morte por Jesus, né? Do seu sacrifício por Jesus, que outras pessoas vão ser curadas, vão ser libertadas, vão ser convertidas. Não é necessariamente você morrer, não. Tá? Morrer por Jesus, entregar sua vida a Jesus, é simplesmente você o quê? Ir na sua faculdade e olhar para aquele monte de cabra safado e dizer assim, ó, ele está vivo, ele não morreu, ele ressuscitou. A minha religião não é ilusionista, tá? Eu não sou alienado. Como eu já postei um vídeo essa semana, eu não sou alienado, a igreja não me aliena, eu amo Jesus porque eu conheço Jesus, porque eu leio a Bíblia. Então, você vai chegar para esse bando de capa safado e vai dizer para eles isso. Ter amor por Jesus é isso. E aí, sabe o que essas pessoas vão fazer? Não vão mais andar com você, você não vai ter amigos, você não vai ter mais ninguém perto de você porque você é cristão. E por amor a Jesus, as pessoas não vão querer mais andar com você. As pessoas vão lhe xingar. As pessoas vão dizer que você é chato. As pessoas vão dizer que você é tudo menos legal, tá? Por amor a Jesus, nós somos entregues à morte todos os dias. Ou vocês acham que quando eu posto algum vídeo criticando a galera que odeia a minha religião, vocês acham que eu sou amado? Eu sou amado pelos cristãos, mas é muito fácil a gente ser amado pelos cristãos. Vamos pensar aqui, deixa eu fechar aqui um negócio aqui. Que acabou o estudo, né? Agora é manto. Vamos chegar um negócio aqui. É muito fácil a gente chegar na nossa igreja, pegar o púlpito lá, juntar com aquele monte de santo e começar a falar de Jesus. É muito fácil. Por quê? Porque todo mundo ali já crê no que está falando. Todo mundo ali já lê a Bíblia, ou pelo menos ora, né? Pelo menos conhece alguma coisa. Então, ninguém ali vai te dizer, ah, tá errado isso aí, eu não concordo com isso. Vai todo mundo dizer amém, 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 amém. E tá tudo certo. A igreja hoje, o templo, é um lugar onde a gente se reúne com os santos para que nosso corpo, nossa mente e nosso coração seja edificado no Senhor, né? Para que quando a gente sair de lá, a gente consiga converter outras pessoas, consiga influenciar outras pessoas e trazer essas pessoas para a igreja, para Jesus. A função da igreja sempre foi essa. A função da igreja nunca foi ficar lá e ir para casa, ficar lá e ir para casa. O que é que você está fazendo por Jesus hoje? O que é que você está fazendo hoje? Será que você está sendo Jesus na terra? Será que quando Jesus voltar, ele vai dizer assim, você amou meus pequeninos, você foi um cristão, será? Ou você só chegou na igreja e ficou limpando o banco? Então, gente,